Olá, e hoje, que era para ser um dia tranquilo, está extremamente agitado, né? Além das duas pesquisas que saíram dando vitória novamente, mantendo, né, repetindo o que tem mostrado todas as pesquisas desde o primeiro turno, a pesquisa IPEC e Datafolha, elas dão vitória para o presidente Lula. Apertada essa vitória, mas vitória sempre ali numericamente à frente. É, isso é positivo, isso é bom, assim, mostra que o Lula se estabilizou, enquanto o Bolsonaro oscila, às vezes para cima, às vezes para baixo, mas nunca o suficiente para sair de uma situação ali de derrotado. Né? Então, de todas as pesquisas que saíram, apenas a Paraná Pesquisa, que por sinal acertou mais ou menos ali, foi muito próximo do que foi o resultado oficial. A Paraná Pesquisa, ela é a única que deu vitória para o presidente Bolsonaro. Na verdade, eles não dão, nem dão vitória, eles colocam ali empatado numericamente dentro da margem de erro ali, né? Empate dentro da margem de erro. Mas fora isso, todas as pesquisas vão dando vitória para o Lula. Ontem nós tivemos o debate e, pelo visto, o consenso da mídia tradicional ali, né? E a gente nem está falando de uma mídia de esquerda, a gente está falando de uma mídia conservadora, liberal, é de que a vitória do debate foi para o Lula, apertada, como eu tinha citado no meu vídeo falando do debate, mas todos, pelo menos, deu vitória para o presidente Lula. Se acharam ele é, muito mais ligado ao debate, com menos erros. Ele usou estratégias inteligentes quando ele conseguia dominar o assunto. Então, quando estava numa situação incômoda, ele revertia a situação com alguma pergunta, com alguma frase de efeito, o que fazia o Bolsonaro recuar dos ataques. E quando os ataques aconteceram, eles aconteceram de forma muito infantil. Então todo mundo esperava uma bala de prata, algo incrível, tanto vindo do Lula como do Bolsonaro. Isso acabou não acontecendo. A campanha, ela vai terminando exatamente como começou. Não se trouxe nada de novo para atacar o Lula. Isso é um lado bom dele ter sido tão atacado durante tanto tempo. Tudo que se podia imaginar, tudo que se podia investigar, o Lula foi feito com o Lula. Então as pessoas não têm o que falar, a não ser as mesmas coisas de sempre, e coisas que já foram vencidas, debatidas, provadas que são fake. Então o Lula assim tá superou, ele se superou, eu acho. Eu acho que muita gente sempre espera um erro, uma frase negativa, uma frase que venha prejudicar. Sempre as pessoas estão esperando um erro para fazer críticas a ele, e nessa campanha ele praticamente não errou, principalmente depois que começou de fato o jogo, né? Lá no comecinho, algumas pessoas queriam controlar muito a fala dele e conseguiram, porque depois ele não falou mais nada polêmico, né? Que fosse possível de ser questionado e de tirar voto dele. Então ele mandou bem. Mandou bem nessa campanha. Bolsonaro não trouxe nada de novo, como eu falei, então acho que a campanha no geral, ele foi muito mais. é, Ele perdeu, foi um perdedor, perdeu mais, errou mais, teve que se explicar de muita coisa, não sobrou tempo para acusar, e quando ele acusou, ele trouxe coisas remoídas. Coisas que já se falava em 2018, já se falava em 2013, e as pessoas estão bem de saco cheio, eu acho, do que ele tem a oferecer. Né? Talvez seja por isso que a rejeição
ao Lula não subiu mais do que sempre esteve ali, né? Eu já dou um chute, acho que vai ser uma diferença de 5% ali entre o primeiro e o segundo. No caso, o Lula vai ganhar com uma diferença de 5%, que vai ser mais ou menos a margem de rejeição deles. Em São Paulo o cenário não está fácil, o cenário é de pessimismo, no sentido de que numericamente estamos atrás, mas com possibilidade de vencer. O que me impede de acreditar que isso vai acontecer assim com facilidade é o fato da rejeição do Haddad ser maior do que a do Tarcísio e o fato do Lula não estar ganhando em São Paulo, segundo as pesquisas. É apertada a vitória do Bolsonaro, mas não é mas ainda assim é uma vitória. Então acho que mesmo, e aí fazendo uma lógica simples, mesmo que todos os votos do Lula se transfira para o Bolsonaro, para o Haddad, ele ainda não ia conseguir ganhar aqui em São Paulo. A não ser que ele consiga ganhar mais votos do que o Lula ganharia em São Paulo, o que é possível. Talvez o Alckmin consiga trazer esses votos que lhe faltam, né? Aqui na capital ele foi muito bem, acho que ele vai repetir, mas no interior é a maior dificuldade, que é uma pena, porque o Tarcísio é muito fraco perto do Bolsonaro. O fato do momento agora é a história da Zambelli, extremamente negativo para a imagem do Bolsonaro. A mídia não vai perdoá-la, foi muito pesado o que a gente viu. É a bárbare, é o fim dos tempos, assim, o que está acontecendo, sabe? Mostra o fracasso da política armamentista do Bolsonaro. É isso, as pessoas. E também mostra o desespero do bolsonarismo. O bolsonarismo está extremamente desesperado e estão partindo para a violência mesmo. Mas eu não quero que esse vídeo pareça um estímulo ao medo. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter coragem, a gente tem que ir para o enfrentamento, a gente tem que não normalizar a violência deles, sabe? Tipo, se escondendo. E eu vejo que isso aconteceu nessas eleições. Infelizmente, o medo nos impediu de fazer algumas coisas. Eu tenho uma filha e um filho pequeno, eu tive medo de participar de atos, eu tive medo de levá-los, né? Eu vejo que muita gente não bandeirou seus carros, não colocou adesivos nos seus carros. Então, e assim, você vê que a periferia de São Paulo ela está intimidada. Não é à toa, assim, é muito contraditório você ver muitas imagens do bolsonarismo aqui, dos bolsonaristas, mas você não vê muitas da esquerda. E eu não tenho dúvida que isso é pela questão da intimidação, do medo, né? Então a gente precisa sim encarar isso de alguma forma e não recuar. Lógico que a gente não vai se expor, porque a gente tem família, tem pessoas que depende da gente, mas eu acho que a gente de alguma forma tem que se impor nesse campo e se colocar na frente dessa situação, assim, de que nós também estamos aqui, sabe? Vamos ver agora o que dá, falta poucas horas para as eleições, amanhã vai ser um dia tenso, acho que a vitória não vem antes da 8h30, e vai ser pau a pau do começo ao fim, e provavelmente com o Bolsonaro na frente por boa parte. Então outra questão é como o bolsonarismo vai aceitar a derrota, porque ela vai acontecer. Mas como? Quando? Né? Quais são as tentativas que eles vão fazer dentro dos esgotos da política para desacreditar a vitória do presidente Lula? Como que eles vão reagir? Né? A gente já está vendo o desespero deles
e partindo para a violência do jeito que está, né? Então a gente tem que... Vai ser muito curioso os próximos dias. Vai ser uma experiência assim interessante da política. Então é isso, para não ficar muito grande o vídeo. Muita sorte aí, boa votação para todo mundo e até mais. Que o próximo vídeo seja para falar que o Lula venceu. Até mais.